Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Corte de 50% no salário do São Paulo, dispensa de jogadores importantes, medalhões do São Paulo. A gente vai trazer esse vídeo baseado em cima de um vídeo do canal do Nicola, onde gerou dúvidas em alguns torcedores. Eu fui um pouco mais além para tentar trazer informações de pessoas próximas ao São Paulo para tentar explicar a você o que está acontecendo. Eu já peço para você dar aquela teclada no início do vídeo e ficar até o final para você entender tudo o que está acontecendo. Vamos que vamos e solta a vinheta. Esse corte de 50% seria algo aí em definitivo após a pandemia. De acordo com uma reunião com o Conselho de Administração do São Paulo, foi determinado entre presidente Leco, Raí e Alexandre Pássaro esse corte de 50% salarial no São Paulo. Será necessário o São Paulo readequar essa folha salarial. Atualmente o São Paulo não pode pagar essa folha aí que gira em torno de 12 ou até 15 milhões de reais, conforme o vídeo do Nicola. E para isso existem algumas alternativas na diminuição dessa folha e também até dispensa de jogadores. A gente vai trazer para vocês alguns detalhes, eu fui mais a fundo para trazer a notícia para vocês. Conforme está no vídeo do Nicola, ele citou que negociação dos principais jogadores com o mercado europeu. Daí ele citou lá os principais jogadores do São Paulo atualmente, que são Alexandre Pato, o Hernanes, o Juanfran, Daniel Alves, o Pablo. Esses são os jogadores que recebem aí um salário do São Paulo, o maior salário do São Paulo. Querendo dizer praticamente que São Paulo será necessário vender esses jogadores, mas eu vou explicar para vocês mais ou menos o que está acontecendo. Uma segunda alternativa seria rescisão de contrato dos jogadores de forma amigável. E se por acaso não for possível, existe a terceira alternativa, que seria repactuar o contrato. Seria o São Paulo chamar cada jogador e negociar o seu contrato em uma redução salarial. No caso, o São Paulo teria que anular o atual contrato com o jogador e realizar um novo contrato com um novo salário. Com isso, os jogadores poderiam ter um tempo de contrato maior. Sendo assim, um jogador que encerre o contrato em 2020, o contrato se encerraria em 2021. Isso é um exemplo, estenderia aí mais um ano de contrato. Podemos dizer que isso seria uma vantagem para o jogador. Sendo assim, ele evitaria de ficar sem contrato. E o Nicola encerrou o vídeo dizendo que os membros do conselho dizem que é a pior crise do São Paulo Futebol Clube. E antes de fazer esse vídeo eu fui mais a fundo para tentar entender o que está acontecendo e se essas coisas poderiam realmente acontecer de acordo com o vídeo do Nicola. Eu questionei uma pessoa do Conselho do São Paulo falando aí dessa parte aí da rescisão de contrato de jogador. Ele me respondeu o seguinte: pelo que eu conheço de jogador, acho que não tem a mínima possibilidade deles rescindirem o contrato e fazer outro com salário mais baixo. Eu não acredito nisso. Eu questionei referente aos 50% da folha salarial do São Paulo. Ele me respondeu o seguinte: para diminuir em 50% a folha, teria que diminuir em alguns casos mais que 50%, porque o que eleva o total da folha são os altos salários do São Paulo. Essas foram as palavras de um membro do Conselho do São Paulo, muito importante. Vale lembrar, pessoal, que esse momento que estamos passando está atrapalhando aí vários clubes estão com dificuldades. E tem clubes que estão até contratando, aí caso do Corinthians, que contratou o Jô, caso do Atlético Mineiro, que está fazendo contratações. Mas realmente o São Paulo está em uma posição aí, uma situação difícil. Realmente aí a crise do São Paulo está complicada, mas pelo que a gente acompanha um pouco aí, isso daí que está surgindo aí é algo aí para tentar complicar um pouco mais o ambiente do São Paulo.
A mídia sempre está no pé do São Paulo por conta dos jogadores aí de altos salários, que são aí Daniel Alves, o Pato, como eu disse no vídeo, né, o Juan Fran. O Juan Fran, pelo que a gente sabe, ele ganha 300 mil reais. Você acha que é muito para um espanhol? É um jogador experiente? A mídia gosta mesmo de pegar sempre o São Paulo e mostrar que a gente está numa situação difícil. Realmente está, mas tem clubes que estão piores do que a gente. E pelo que a gente percebe desse vídeo, a gente sente que o torcedor assistindo aquilo, ele pensa ali que realmente o São Paulo vai ter que se desfazer do Alexandre Pato, do Hernanes, do Juan Fran, do Daniel Alves. Cara, o Daniel Alves dificilmente será negociado depois de tudo que o São Paulo fez para trazê-lo. E o São Paulo precisar realmente fazer algo dessas três alternativas citadas aqui no vídeo, o mais próximo que poderá acontecer será a venda aí de Igor Gomes, que é algo que a gente já espera, não é o que a gente quer, mas é de acordo com as últimas cartadas da atual gestão do São Paulo. Espero que vocês tenham entendido aí o sentido do vídeo. Eu peço para você deixar um like aí, se inscrever se não é inscrito. Tamo junto e até a próxima. Valeu!